Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conto. Antes da história, quero pedir duas coisas. A primeira, que você se inscreva no canal. É de graça. A segunda é que eu tenho um Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se puder me ajudar, eu agradeço. Então, boa história! A Ama Seca, de Arthur Azevedo. O Romualdo, marido de Dona Eufêmia, era um rapaz sério, lá isso era, e tão incapaz de cometer a mais leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de São Francisco de Paula. Mas vejam como o diabo as arma. Um dia, Dona Eufêmia foi chamada a toda pressa a Juiz de Fora para ver o pai que estava gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia naquela ocasião deixar a casa comercial de que era guarda-livros, estavam a dar balanço. Resignou-se a ver partir a senhora acompanhada pelos 3 meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi e a Ama Seca desse último, que era ainda de colo. Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou quando, ao cabo de uma semana, Dona Eufêmia lhe escreveu dizendo que o velho estava livre de perigo, mas a convalescença seria longa e o seu dever de filha era ficar junto dele 1 mês pelo menos. O Romualdo resignou-se. Que remédio! Durante os primeiros tempos, saía do escritório e metia-se em casa, mas no fim de alguns dias entendeu que devia dar alguns passeios pelos arrabaldes. Hoje este, amanhã aquele, era um meio, como outro qualquer, de iludir a saudade. Uma noite coube a vez ao Andaraí Grande. O Romualdo tomou o bonde do Leopoldo e teve a fortuna ou a desgraça de se sentar ao lado da mulatinha mais dengosa e bonita que ainda tentou um marido, cuja mulher estivesse em Juiz de Fora. Nessa noite fatal, a virtude do Romualdo deu em pantanas. Tencionando ele ir até o fim da linha, como fazia todas as noites, apeou-se na rua Marise Barros, ali pelas alturas da travessa de São Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças antes, e ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela saltitante e esquivo, e apressou o passo para apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, pelos modos, ela já contava com isso. Boa noite. Boa noite. Como se chama? Antonieta. Pode dar-me uma palavra? Por que não falou no bonde? Era impossível, estava tanta gente e estes elétricos são tão iluminados. Mas o senhor bolinou que não foi graça. Vamos, diga, que deseja? Desejo saber onde mora. Não tenho casa minha. Estou empregada numa família ali mais adiante. Por sinal que não estou satisfeita e ando procurando outra arrumação. Onde poderemos falar em particular? Não sei. Você sai amanhã à noite? Amanhã não, porque saí hoje e não quero abusar. Então depois de amanhã? Pois sim. Onde a espero? Onde o senhor quiser. Na Praça Tiradentes, no ponto dos bondes, às 8 horas. Na porta do armazém do Derby? Isso. Tá dito. Até depois da manhã às 8 horas. Não falte. Não farto, não. No dia seguinte, o Romualdo contou a sua aventura a um companheiro de escritório, que era useiro e vezeiro nessas cavalarias baixas, e o camarada levou-a com condescendência ao ponto de confiar-lhe a chave de um ninho que tinha preparado adrede para os contrabandos do amor. Antonieta foi pontual. À hora marcada, lá estava à porta do Derby, com ares de quem esperava o bonde. O Romualdo aproximou-se, fez um sinal, afastou-se e ela seguiu. 10 dias depois, estava ele arrependidíssimo da sua conquista fácil e com remorsos de haver enganado Dona Eufêmia, aquela santa. Procurava agora meios e modos de se ver livre da mulata, cuja prosódia era capaz de lançar água na fervura da mais violenta paixão. Vendo que não podia evitá-la, tomou Romualdo a deliberação de fugir-lhe, e uma noite deixou-a à porta do ninho, esperando debalde por ele. Lembrou-se, mas era tarde, que havia prometido dar-lhe um anel, justamente nessa noite. Diabo! Pensou ele. Antonieta vai supor que lhe fugi por causa do anel. Voltou afinal Dona Eufêmia de Juiz de Fora. Veio no trem da manhã, inesperadamente, e já não encontrou o marido em casa. Estava furiosa,
porque a ama seca de Bibi deixara-se ficar na estação da Barra. Podia ser que não fosse de propósito. O mais certo, porém, era o ter sido desencaminhada por um sujeito que vinha no trem a namorá-la desde Paraibuna. Quando Dona Eufêmia contou isso ao marido, acrescentou indignada: "Que homens sem vergonha! Não podem ver uma mulata!" O Romualdo perturbou-se, mas disfarçou, perguntando: "E agora? Preciso anunciar. Não podemos ficar sem ama seca." "Já mandei o Zeca pôr um anúncio no Jornal do Brasil." No dia seguinte, o Romualdo saiu muito cedo. Ao voltar para casa, a primeira coisa que perguntou à senhora foi: "Então, já temos ama seca?" "Já. É uma mulatinha bem jeitosa, mas tem cara de sapeca. Chama-se Antonieta." "Hein? Antonieta? Que tens, homem?" "Nada, não tenho nada. E jeitosa? Tem cara de sapeca. Manda embora, não serve, nem quero vê-la." "Ora essa, por quê? Olha, ela aí vem." Antonieta chegou, efetivamente, com o Bibi ao colo, mas o Romualdo tinha fechado os olhos, dizendo consigo: "Que escândalo! Rebenta a bomba! Este diabo vai reclamar o anel." Mas como nada ouvisse, o mísero abriu os olhos e, milagre! Era outra Antonieta. Ele pensou, os leitores também pensaram que fosse a mesma. Não era. Decididamente, há um Deus para os maridos que enganam as suas mulheres.